Hoje o Espaço Online está falando sobre a declaração do Imposto de Renda 2012, ano base 2011, lembrando que as pessoas que receberam um valor superior a R$ 23.499,15 no ano passado são obrigados a fazer a sua declaração neste ano. O processo de declaração já foi aberto no dia 1º de março e as pessoas, portanto, têm até o mês de abril para entregar justamente as suas declarações. Quem está aqui conosco, tirando todas as nossas dúvidas, é justamente a Elaine Sodré. Ela é coordenadora contábil da Macro Auditoria e hoje está justamente aqui respondendo não só as nossas perguntas, mas os nossos internautas também. Lembrando que as nossas redes sociais estão abertas, você pode caminhar a sua dúvida, o seu questionamento para o nosso Facebook e através desses questionamentos serão repassados aqui para a nossa convidada. Elaine, declaração de isento. Como é que funciona isso? Até então as pessoas tinham obrigatoriedade de se declarar isentas, depois houve um retrocesso nessa questão e hoje em dia como é que está a situação para quem é isento de declaração? Então, hoje em dia não existe mais aquela declaração de isento que existia antigamente. Se a pessoa não está dentro da listagem de obrigatoriedade, ela não precisa declarar de forma alguma. A partir do momento que a empresa informa na sua DIRF os rendimentos e a Receita consegue confrontar que essa pessoa não está obrigada, então a pessoa já está isenta, não precisa se preocupar. Entendi. Ela tem que observar, claro, a listagem, verificar se ela não se enquadra realmente em nenhum dos itens e se realmente não se enquadrar, ela não precisa declarar. Não existe perigo, ameaça do CPF ser invalidado? Não. Agora, se a pessoa não está obrigada, não está dentro daquela listagem, mas mesmo assim quiser declarar, isso é possível. Entendi. Agora, existe uma outra figura atualmente que é a do MEI, né? O microempreendedor individual. Essa pessoa que geralmente é uma pessoa que acabou se formalizando, era informal até então, acabou se formalizando através do MEI, mas que ainda não tem uma empresa grande, provavelmente constituída. No caso dessa pessoa, que é um MEI, ela tem obrigação de declarar imposto de renda? Ela tem que observar a listagem também. Se ela estiver enquadrada em pelo menos uma das opções, ela tem que declarar. Ou seja, se ela tiver recebido acima de 23 mil, isso, ela tem que fazer a declaração como pessoa jurídica e também como pessoa física. Isso. Tá certo. No caso de reformas, quem faz reformas em apartamento ou nas suas casas, esse valor precisa ser incluído de alguma forma na declaração? Sim, precisa ser incluído. Provavelmente o valor do imóvel já deve estar declarado lá na sua coluna de bens e direitos. Conforme você vai fazendo reforma, você pode agregar o valor da reforma na abinha onde você informou o valor da sua casa. Então, você tem que informar. Isso é obrigatório? Sim. Tá. Até porque se um dia, porventura, você vender esse imóvel, o valor que está na declaração estaria diferente do real. Você tem uma casa de 20 mil reais, por exemplo, fez uma reforma de 100 mil. Se você não declarar que você fez essa reforma, para a Receita, a sua casa vale só 20 mil. Então, a Receita tem que acompanhar a evolução do seu patrimônio. E se no caso de uma venda, por exemplo, esse valor estiver desatualizado, o proprietário tem que pagar algum tipo de multa também para a Receita Federal? Não, de multa não, mas é apurado o ganho de capital, que é a diferença entre o custo de aquisição e o valor da venda. Entendi. No caso de doação, isso precisa ser declarado? Sim, precisa. A doação ela tem que ser declarada e tem que ser bem observado porque ela tem um imposto que incide sobre a doação, que é o ITCMD. Então, além de ser declarada, a pessoa paga o ITCMD. Então, é importante se atentar quando houver essa operação. Uma pergunta interessante aqui do Celso Rorato. Além, é claro, daqueles bens comuns, né, carro, casa, enfim, outros tipos de bens como computadores, televisores, aparelhos eletrônicos entram na declaração? Não, móveis e utensílios não entraria. Tá certo. No caso já que a gente está falando em bem, no caso das pessoas que compraram o carro, mas este bem está justamente no nome do banco, mesmo não sendo uma compra definitiva ainda, porque está em financiamento, isso precisa ser declarado? Sim, precisa ser declarado. Você tem que informar na declaração todos os dados do financiamento, quantidade de parcelas, o nome do banco para o qual você fez esse financiamento, o CNPJ do banco. Isso tem que ser informado. E no final do financiamento, esse bem vai entrar na sua declaração de bens e direitos.
justamente por isso que os bancos sempre mandam esse informe. Sim. Tanto no caso do imóvel, quanto no caso de um carro, por exemplo, né? Sim, você vai lançar em pagamentos todos os pagamentos do financiamento que você fez. No caso de transferência de imóvel, isso cabe entrar na declaração? Transferência de imóvel? Transferência de imóvel, quando você transfere o imóvel para outra pessoa, no caso de pai para uma filha, por exemplo, existe essa possibilidade de se entrar na declaração ou não há necessidade? Então, se esse bem já foi declarado, ele tem que ser justificado de alguma forma porque nesse ano ele vai estar zerado. Então, você tem que justificar lá na descrição que ele foi transferido e que não houve ganho de capital. No caso, foi uma doação. Se caracterizaria como uma doação, que já entraria num outro campo. Uma situação muito comum hoje em dia, né? As pessoas têm os seus trabalhos e fazem algum tipo de trabalho freelancer. Esse trabalho freelancer precisa ser agregado na declaração? Então, desde que tenha como comprovar essa renda, sim. O ideal é que você declare todos os rendimentos que você oferiu durante o ano. Tá. Até porque se a pessoa não declarar isso, ela não tem como justificar o seu fluxo de caixa. Ela pode informar lá em pagamentos que teve diversos pagamentos e não teve entrada suficiente de caixa para justificar essas saídas. A Receita acaba conferindo isso. E se a empresa declarante acabou declarando isso na declaração dela, acaba gerando um conflito, provavelmente você vai cair na malha fina, né? Isso. Por isso que é importante você sempre observar o informe de rendimentos e tentar sempre andar dentro do correto. Então, se você prestou um serviço como autônomo, você tem que emitir sua RPA, tem que entrar na folha de pagamento da empresa, recolher o INSS, tudo certinho para você acabar não se prejudicando na frente por conta dessa operação, digamos, irregular. Por falar em malha fina, quais são os principais erros que levam as pessoas, os declarantes, a caírem justamente nesse processo? Então, a gente observa muito erro nessa questão dos rendimentos. A pessoa declarar um valor diferente do que a empresa declarou para ele. A questão das despesas médicas também, isso pega bastante. A pessoa declarar e não conseguir comprovar, geralmente a Receita chama esse contribuinte para que ele justifique se realmente teve essas despesas médicas. Dentre outras situações, erro de preenchimento, tem que se atentar muito. E no caso, se a pessoa achar que não consegue entregar essa declaração sozinha, a gente sempre orienta a pedir a ajuda de um profissional, porque não é uma declaração tão simples. Então, se a pessoa tem muitos bens, muitos informes a declarar, o ideal mesmo é que se procure um profissional da área para que tenha 100% de certeza que está declarando corretamente. Tá. No caso de quem possui investimentos, ações em bolsa ou algum outro tipo de investimento especificamente, como que isso tem que entrar na declaração? Então, os investimentos durante todo o ano ele tem que ser observados se houve venda de ações, se houve ganho de capital com essas vendas de ações. Esses valores eles são apurados durante o ano mesmo e o imposto é pago antecipadamente. Na declaração, você tem um campo específico para informar a venda de ações e no final acaba gerando um relatório que você consegue verificar se o imposto que você pagou antecipadamente bate com o saldo final a recolher em 31/12. Tá. No caso de espólio, obrigatoriamente precisam ser declarados? Sim, o espólio ele tem 3 fases: o espólio inicial, intermediário e o espólio final. Ela tem que ser feita essa declaração. Tá. Uma última pergunta, infelizmente nosso tempo já está se encerrando. Se no momento de finalizar o seu processo de declaração, houver ali a informação de que você tem realmente uma diferença a pagar, como é que deve ser feito esse pagamento? Então, o pagamento ele pode ser feito à vista ou em até 8 vezes. Até o ano passado, o contribuinte ele conseguia gerar os 8 DARFs ali mesmo no site, no programa da declaração. Felizmente, a Receita corrigiu isso. O contribuinte ele não consegue mais gerar os 8 DARFs, ele teria que entrar e gerar os DARFs mês a mês, porque os DARFs, caso parcelados, eles têm que ser atualizados de acordo com a Selic. Então o contribuinte ele consegue gerar o DARF se for para pagar à vista, já direto no próprio programa, com o vencimento, e se ele optar pela opção parcelada, ele tem que gerar esses DARFs mensalmente. O importante é que as pessoas tenham essa preocupação de não deixar para a última hora, Sim. Porque realmente sempre é muito confuso esses dias finais, né, da declaração. Isso, acaba ficando uma correria e o site fica muito congestionado. Então a gente orienta que
tente entregar o quanto antes. Lembrando que se você quiser baixar a declaração do imposto de renda, você pode baixar o programa pelo próprio site da Receita, o endereço www.receita.fazenda.gov.br. Se você também quiser mais informações a respeito da nossa convidada, do conteúdo da nossa conversa, você pode consultar este site que vai aparecer novamente aí no seu monitor, www.macroauditoria.com.br. Nós agradecemos aqui a participação da Elaine Sodré, ela que é coordenadora contábil da Macro Auditoria. Elaine, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde. A todos vocês que participaram com suas perguntas, com seus comentários, mesmo com a sua audiência, muito obrigada mais uma vez por todo esse carinho. Nós esperamos que vocês continuem conosco, acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.